Quero aproveitar esse momento antes de nós iniciarmos a aula. Queria agradecer a cada um dos irmãos pelo carinho, pela generosidade demonstrada a mim. Muito obrigado, cada um de vocês. Eu amo vocês. Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. Queria pedir agora para que você abra a sua Bíblia no livro de 1 Crônicas, no capítulo 17. Primeira Crônicas, capítulo 17. Nós vamos ler apenas um versículo, que é muito relevante, se não está marcado na sua Bíblia, 1 Crônicas, capítulo 17, o verso 10. Se não tiver marcado, marque aí. Por quê? Deixa eu lhe dar logo o contexto. Davi olhou para si e com o coração peculiar dele, de um servo realmente, e que realmente dobrado, inclinado às coisas de Deus, olhou para si e disse assim: eu tenho casa de pedra, cedro para mim, e o meu Deus, a arca da aliança, fica lá fora, numa tenda. Não, isso não está certo. Davi disse: isso não está certo. Eu vou construir uma casa para o meu Deus. Aí essa aqui é a resposta de Deus a Davi. Olha que interessante. E diz assim, 10. Diz assim a palavra do Senhor: desde o tempo em que nomeei juízes para governar o meu povo, também derrotarei todos os seus inimigos. Além disso, eu declaro que o Senhor fará uma casa para você, uma dinastia real. Davi tinha pretensão de fazer uma casa para Davi, aí para Deus, e Deus disse: não, eu é que vou fazer uma casa para você. Para você. Isso é significativo porque tem a ver comigo e com você também, tá? É um texto bem importante. No geral, o livro de Crônicas tem algumas coisas interessantes que a gente precisa abordar. Não sei se você é afeito a leituras ou se você já leu alguma crônica, mas em geral nos noticiários, nos jornais impressos, em cada domingo, eles sempre vêm registrado crônicas de jornalistas, de escritores, de notório saber, em que sempre houve no meu coração a expectativa. Eu gostava de comprar esse jornal de domingo, principalmente o Correio, porque tinha uma crônica de Luiz Augusto Crispim, que para mim gostava de ler aquelas crônicas dele do domingo. Gonzaga Rodrigues, também outro cronista marcante. Agora, esse cronista daqui, quem? Gonzaga Rodrigues, né? Se assemelha, né? O pastor Eri está dizendo que Gonzaga Rodrigues parece com o pastor Edinaldo, né? Se assemelha, né? Estava perguntando se ele é bonito assim, né? Agora, esse cronista aqui, que escreveu essa carta de crônicas aqui para mim e para você, o livro de crônicas, o 1 e o 2 aqui, aí eu pergunto a você, quem foi que escreveu? Quem foi que escreveu? Sacerdote, Esdras, Natã, quem ainda mais? Na verdade, todos os personagens que vocês citaram aqui têm relevância e têm situações em que eles foram citados e considerados como escritores dos livros de crônicas. Entre eles, principalmente Esdras, que a tradição judaica atribui a ele a escrita. Mas o que é que se observa, o que é que se tem?
A crítica literária não entende como tendo sido Esdras por uma questão também cronológica de entendimento e também pela forma narrativa ou o teor literário, em que tem na carta dele, de Esdras, que tem o seu nome, diferenciando-se da carta de Crônicas. Então, a escrita narrativa, não sei se vocês já tiveram, alguém tem algum professor de português? Não tem professor de português, mas tem algum professor, não sei se você já se deparou, já corrigiu redações, ou já viu assim, que aquela pessoa escreve e você sabe quem é aquele aluno, quem é professor, já sabe quem é. Pelo estilo de escrita, pela forma como escreve. Você já identifica sem saber, sem ter lido o nome da pessoa. Então, essas são as impressões que naturalmente os escritores imprimem nos seus livros, as suas digitais. Você sabe que a inspiração não é uma inspiração mecânica, como que o Senhor vai ditando letra por letra, e aquele escritor que fez esse livro compôs, fez a redação de todos os livros. Não, é uma inspiração orgânica, em que Deus se vale daquele autor, da sua personalidade, dos seus conhecimentos, da sua convivência, para ajudá-lo e inspirá-lo a escrever aquilo que Deus quer. Pois não, irmã Ana de Jani? Sim, amanuenses. Em geral, nessa aqui, no Novo Testamento, muitos amanuenses a gente vê. E algumas cartas de Paulo, não é? Foram amanuenses. Por exemplo, a gente pode adotar e considerar que o Evangelho de Marcos e de Lucas, como se eles fossem amanuenses. Amanuenses são aqueles escritores aqui que, vamos dizer, eu vou ditando para ele e aquela pessoa vai escrevendo, né? Também há essa característica em algumas cartas, principalmente do Novo Testamento, essa amanuência, em que foi ditado para aquele autor e ele escreveu. Mas, no caso aqui de Crônicas, de 1ª e 2ª Crônicas, não tem assim uma definição sobre quem escreveu. Agora, eu quero falar para vocês de algo relevante, para que a gente entenda. Isso aí, a bateria já foi. Vamos lá, voltando. Não sei se você já leu os livros de Crônicas, 1ª e 2ª Crônicas, e você, se você leu, você vai chegar a uma conclusão. Assim, eu tenho a impressão que eu já li isso antes. Você lê. Eu tenho a impressão que eu já li isso antes. E onde? Samuel e Reis. Samuel e Reis. Que você lê, em geral, ela está reescrita. Agora, tem alguns detalhes. Primeiro, para que a gente entenda por que a questão da crônica. Crônica, o nome mesmo, a etimologia da palavra crônica, tem a ver com tempo, com cronômetro. Cronômetro, de cromo, de vem aí, tem a ver com o tempo. E a crônica aqui tem tudo a ver com o tempo. Então, o que a gente tem que considerar, para poder entender o livro de Crônicas, é exatamente o tempo em que ele foi escrito. Porque a gente vai perceber e conseguir, assim, resgatar que o escritor, o autor dos livros de crônica, ele tem uma intenção editorial, ele tem uma intenção narrativa. E a gente precisa entender qual é esse objetivo, essa intenção da narrativa do livro de crônicas, para poder a gente entender a razão porque ele reescreve algumas partes da história e por que ele escreveu essa parte em detrimento a essa outra parte. Por que essa omissão? Por que essa ênfase nesse detalhe? Por que isso aqui? A gente vai ver tudo isso bem direitinho. Então, 1ª e 2ª Crônicas, eles ocupam primeiro uma posição no cânon veterotestamentário muito importante. Embora alguns relatem muitos dos mesmos eventos, embora nas páginas dos livros de Crônicas relatem muitos dos mesmos eventos que foram descritos nos livros de Samuel e também de Reis,
a finalidade dele não é meramente histórica. A finalidade do livro de Crônicas é teológica. É teológica. E tem uma instrução grande para que a gente entenda e aprenda o que é. O cronista, ele reinterpreta a história de Israel à luz da aliança, do templo, da adoração, da esperança messiânica. A sua narrativa emerge de um contexto de pós-exílio. Isso aí destaca. Por quê? Samuel e Reis foi escrito no início da monarquia, no final dos juízes ali, Samuel e Reis, como o próprio nome diz, na monarquia e na época da monarquia, na monarquia unificada e dividida de Israel. Agora, Crônicas foi escrito muito tempo depois. Muito tempo depois. E isso é importante. A primeira pergunta que a gente tem que fazer para Crônicas é assim: e quando ela foi escrita? Quando? Ela foi escrita após o cativeiro babilônico. Se foi escrita após o cativeiro. Então, a primeira situação que a gente sabe é que o povo está arrasado. Arrasado. O povo saiu, foi levado para a Babilônia de uma forma muito violenta. E o que é que isso faz? A violência, esse arrancar, levá-los cativos para um lugar à força. O que é que faz com a pessoa? Faz com que você perca a sua autoestima, a sua identidade, o seu significado. E quando o povo volta para a sua terra, ele já não se sente nem povo, nem de terra alguma, nem de pertencendo a coisa alguma, em função do exílio. Aí é que está. Aí a gente vai entender a nota editorial do escritor de Crônicas. Porque ele escreve e começa os 9 primeiros capítulos do livro de Crônicas numa narrativa cansativa de dizer que fulano é filho de Cicrano, que gerou Beltrano, que é isso aqui. Na verdade, o que o escritor de Crônicas está dizendo para esse povo que voltou do cativeiro é que vocês têm pertencimento. E interessante é que a nota dessa genealogia deve ser observada, porque não começa em Abraão. Ele vai na origem, ele começa em Adão. Em Adão, porque nas primeiras páginas do primeiro livro de Crônicas, tem algo muito importante que deve ser levado em conta. É que essa nação, esse povo, Deus não os separou para uma missão particular. Não. Deus os separou para que eles fossem bênção para todas as nações. Para todas as nações. Então eles nascem já com o estigma, com a marca de uma missão. De uma missão. E eles nascem sobre esse impacto desse objetivo. E eles veem isso ameaçado quando são levados cativos como prisioneiros e que são arrasados, que voltam para suas terras tristes, vendo tudo destruído, tudo acabado, sem saber a quem pertencem, sem saber a sua origem, sem saber se a aliança ainda estava valendo, sem saber se aquele objetivo de ser bênção para as nações ainda valia a pena. Aí o escritor vem e tenta resgatar essa identidade do povo, falando: você pertence à tribo tal. Por quê? Você é filho de Adão, de Sete, aí vai narrando, para que todos aqueles que voltaram do exílio dizem: o meu nome está aqui, essa é a minha família, eu pertenço a essa tribo aqui, eu ainda sou o povo de Deus, eu ainda faço parte dessa missão. Apesar do exílio, apesar de tudo que aconteceu, continuam fazendo parte da aliança do povo de Deus. Então, esse início, que a primeira leitura parece algo muito cansativo, repetitivo, e que você tem que ter resistência para poder continuar lendo o livro de Crônicas, mas essa resistência é recompensada com conhecimento, com profundidade de entendimento da palavra de Deus. E isso vale muito a pena. Vale muito a pena. O encerramento do livro de 2 Reis deixa o leitor assim num cenário terrível. Alguém pode ler aí 2 Reis 25, verso 9, por favor? Essa foi a memória com que eles saíram de Jerusalém.
Qual é a memória que eles levaram para o exílio? Pegou fogo Jerusalém inteira. A casa do Senhor pegou fogo. E eles foram exilados com essa memória. Foram para lá com essa memória. Então, como é que esse povo estava? Eles estavam arrasados. A memória que ele tinha é que deve ter acabado tudo lá. Tudo lá. E esse é um processo de reconstrução. Por isso que o livro de Crônicas não tinha fundamento algum ele reescrever aquilo que foi relatado em Samuel e em Reis como um registro da história. Não, porque a fundamentação dele não é histórica. Não é histórica, porque a história já foi narrada lá, em Samuel e em Reis. Mas ele volta aqui, resgatando parte dessa história, dando a esse povo pertencimento, ligação com a aliança, ligação com esse Deus, ligações familiares, que é muito importante. Eu e você, se a gente fizesse um exercício aqui, de dizer, a gente vai desafiando, você conhece os seus pais, naturalmente. Mas, você conhece os pais dos seus pais? Ainda conhece, está valendo. E você conhece os seus bisavós? Já eliminava, eu acho, 50% daqui. E se você conhece os seus tataravós, pronto, eliminou quase que a totalidade do grupo aqui, para colocar. Mas um judeu não. Um judeu não. O judeu é diferente. Ele já foi treinado desde pequeno a saber. Ele vai dizendo. Ele vai dizendo. Eu já vi isso, já conversei com um judeu, e é impressionante. Ele vai dizendo, não, meu pai é filho de, que é filho de, que é filho de, que é filho de, que é filho de. Eu disse, não, tá bom, já me humilhou já aqui. Não é? Eles têm essa leitura da. Agora, isso é pertencimento. O grande problema da gente, por uma questão cultural, é que a gente não valoriza esse pertencimento. A gente não tem ideia, eu e você, do que a gente está fazendo aqui num domingo chuvoso como esse, que a maioria das pessoas preferem a cama, com razões óbvias e certas, lá, do que estar aqui na casa de Deus. Na verdade, o que a gente está construindo aqui é solidez de fé. É de entendimento que eu e você, a gente pensa na nossa vã filosofia, que isso que a gente está fazendo aqui diz respeito a esse momento aqui. Não. A gente está plantando para outras gerações, a nossa família. Agora, o importante disso tudo é que eu tenho uma nota de lamento para dizer para você, que 3 gerações depois de mim e você, a gente não vai saber, eles não vão saber quem sou eu e quem é você. A gente cai no esquecimento. Mas, mais do que sermos lembrados pelos nossos nomes, o que a gente pede a Deus é que essa fé, que começou talvez em alguns corações aqui, seja mantida. Faça questão de mencionar, e isso faz toda a diferença quando eu e você assumimos um comportamento dentro dos nossos lares, dentro da nossa casa. Quando a gente assume uma postura diante de Deus, dizendo que Ele é o Senhor também das nossas casas, que Ele é o nosso tesouro, que Ele deve ser exaltado para passar para os nossos filhos a importância e significado que Ele tem para nós. Pois não, né, Diane? Também dificulta, né? Dificulta, tem completa razão, né, Diane? Do sobrenome. Isso é muito interessante, né? Isso dá pertencimento. Não adianta ter você completa razão, porque se a gente for, a maioria de nós aqui, se a gente for levantar a nossa árvore genealógica, vai terminar em alguma tribo africana, misturado com um descendente português, alguma coisa assim. Pois não, irmã Verônica?
Isso. Isso é o fato mais importante que eu vou fazer menção agora. Porque isso é importante. Porque, muito bem, irmão Verão, obrigado, viu? Pois não. Sim, derredor. É. Maligno. É, isso. 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 Muito bem, irmão Verônica. Isso aí. Aí agora eu vou chegar no cume do livro de Esdras, para que eu e você entenda bem assim. A gente leu o versículo 10 do capítulo 17, e esse capítulo 10 tem menção a Jesus. Ele tem uma visão messiânica e fala sobre Cristo, a gente vai entender aqui. Mas o que eu quero dizer a você, qual é o pertencimento? Mais de que uma linhagem familiar, é importante que você saiba que você é povo de Deus, que você pertence a uma aliança que foi feita lá atrás com os nossos tataravô Abraão e Sara. E que eu e você saiba que nós pertencemos a esse povo, que se tivesse continuação e menção aqui dessa genealogia, chegaria numa cidade lá de uma tal de Paraíba, não sei se vocês conhecem, chamada Cabedelo, não é? E chegava aos nossos nomes. Mas é importante que cada um de nós, assim, além de tudo, a gente entenda o que é que a gente está aqui, quando a gente chama um ao outro de irmão, não é por uma questão de costume religioso, de chamar, não. É para que eu e você entenda que nós pertencemos à mesma família e que nós somos irmãos e temos aliança de sangue, do sangue de Cristo entre nós. Entre nós. E que nós somos uma família. E é importante que todos que venham e saibam aqui que nós somos uma família. A família de Cristo aqui em Cabedelo, a Igreja Batista, e nós chamamos uns aos outros de irmão porque nós pertencemos a essa mesma família. E o que o autor de Crônicas está querendo fazer aqui é dar esse pertencimento ao povo que voltou arrasado do exílio, abandonado, sem saber a quem era, de que tribo era, e a narrativa traz exatamente isso. Aí tem algumas notas que a gente precisa entender. Aqui você vai ver que o leitor encontra na introdução simplesmente Adão, Sete, Enos, já é desestimulante começar a ler. Mas quem persistir vai ser recompensado. Não há descrição imediata da tragédia nacional do que aconteceu, que está lá no livro de Reis, por isso eu fiz questão de vocês lerem Reis para ver lá, mas no livro de Crônicas não está. Não há lamento coletivo, não há narrativa de guerras, não há narrativas de uma ascensão, algum milagre atribuído para poder. Não, não há nada disso. Há uma genealogia. Então ele quer comunicar algo com isso, e quer, e é exatamente isso que eu falei para vocês. Falar sobre pertencimento. O que eles querem perguntar é se ainda é povo de Deus, se a aliança fracassou ou ainda está valendo, se ainda existe esperança em Israel, se ainda vale a pena buscar Yahvé, ou se o exílio anulou todas as promessas divinas. Absolutamente não. Absolutamente não. O que eu e você tem que entender é isso também, como pertencimento. Às vezes nós somos moldados por circunstâncias ou corações, e o nosso coração é também enganoso. Por quê? Quando aconteceu o pecado, ele não simplesmente entrou em certas situações da vida, não, ele corrompeu o pecado até a minha e a sua capacidade de análise, de julgamento, de interpretação, de percepção.
O pecado anulou ou afetou até a natureza. Até a natureza, afetou tudo. Então, o que primeiro a gente tem que ter cuidado no ambiente familiar, como igreja, como qualquer um. A igreja é um recorte do que é a sua família. E dentro de um ambiente de familiar, requer tolerância, requer amor, requer paciência, requer perdão, requer em nome de uma convivência, de uma família. Somos unidos por esse laço. E um laço de cristandade, um laço de sangue do nosso Deus, que veio aqui e nos uniu um ao outro. Um ao outro. O que Deus vai chegar e vai dizer, vai trazer uma grande camisa e vai vestir a gente na mesma camisa. Para a gente andar junto. Já viram os pais falando sobre isso? Vou pegar a camisa e vou botar vocês dois na mesma camisa. Para colocar lá. Mas é isso que a gente tem que entender. Porque se não tiver cuidado, se eu começar a ser moldado conforme os juízes, cada um fazia o que era melhor do seu coração. E tem muita gente dentro da família de Deus sendo guiado pelos seus sentimentos e coração. E quando você é guiado por sentimento e coração, naturalmente vai ter ressentimento. Uma diferença com o irmão, alguma coisa que é guiar pelo coração. Posicionamentos indevidos, que não tem base na família. Situações de falta de maturidade para poder aprender a lidar com situações que são peculiares de uma convivência natural em qualquer ambiente familiar, que requer maturidade, tolerância, que a gente tem que aprender que os nossos corações não são referências nem guias para moldar o nosso viver. Continua sendo a palavra de Deus. Agora, a palavra de Deus em algum momento vai colocar você em xeque. Vai colocar você em xeque, em que você vai ver aquele sentimento surgindo dentro de você, querendo levar você para um lado e a palavra dizendo o contrário. Não. Você tem que perdoar. Você tem que estar com seus irmãos. Você tem que relevar isso. Aí você vai dizer hoje, não mais. Não mais. Não mais. O que Deus está fazendo, tudo isso aqui é tratando corações. Tratando corações e mentes. Para que entendam o que é pertencimento. E a gente só consegue pertencer a uma mesma família, ao mesmo povo, quando a gente tiver um entendimento que nós somos falhos. É o que Davi disse na oração, logo depois do capítulo 17, já vi se faz questão, quando Deus o contraria, e tem muita gente que não pode ser contrariado, porque logo se enfurece, e aqui está um exemplo, tal, Davi nasceu com um coração cheio de vontade, eu tenho uma casa de pedra, de cedro, e meu Deus, tem lá uma tenda que fica lá fora, a Arca da Aliança. Não, isso está errado, eu vou construir uma casa para o meu Deus, cheio de boa intenção, e Deus disse, vai não. E Natan ainda diz, porque o profeta levado no início da narrativa, diz assim, não, Davi, está certo, faça, Deus está com você, faça o que está no seu coração, está certo. Aí, logo depois diz Natan, não é assim não, Deus disse para Natan mesmo, você vai voltar lá, na casa de Davi, e vai dizer para ele que não é ele que vai construir uma casa. E diga mais uma coisinha para ele lá, eu é que vou construir uma casa para ele. Porque o que a gente entende, ele dá uma dimensão para Davi se situar, que ele não está sobre Deus. Ele está sob Deus. Sob Deus. É para que eu e você, cada um de nós entenda, e sejamos confrontados em algum momento, o seu coração vai trair. Vai trair você em algum momento, ele vai colocar você numa cilada, a levar para você perder esse pertencimento ao povo de Deus. Mas você tem que aprender a ser guiado e moldado pela palavra de Deus, não pelo seu coração ou pelos sentimentos e emoções. Ser moldado pela palavra de Deus. E o que o autor está tentando fazer aqui é restaurar esse pertencimento ao povo de Deus. Enfatizando, aí outra questão também, Crônicas surge precisamente em resposta a essas inquietações. O cronista relê deliberadamente a história nacional a partir de alguns eixos que são norteadores. Primeiro, ele tem uma intenção
Vamos traçar a linha editorial, os objetivos, intenções do autor. Primeiro deles, fidelidade à aliança, centralidade do tempo, legitimidade davídica, importância da adoração, necessidade de arrependimento, esperança e restauração. É nesse sentido que o autor de Crônicas conduz a história não como uma mera repetição do que está narrado em Samuel e Reis, mas com a linha editorial para recuperar, para reconduzir o povo de Deus, falando para eles que continua valendo a aliança, eles continuam pertencendo ao povo de Deus. Continua acontecendo. Em Reis, o que era dominante era porque o juízo de Deus aconteceu de julgamento. Agora, em Crônicas, a pergunta que se torna lá no subliminar, para a gente entender, é: quem nós somos agora? Como devemos viver diante de Deus? Qual o significado da nossa fé? Que são perguntas que eu e você tem que aprender a fazer também. Porque a nossa fé não pode ser uma fé superficial, baseada apenas em questões emocionais ou emotivas, em expressões, em sensibilidade, sentidos. Quando Jesus disse que a gente erra, ele não falou nessa forma como a gente fala, de sensibilidade de sentidos. O que Jesus disse que meu povo erra em não conhecer a sua palavra, nem o poder que há nela. Então, o que ele deu a entender que é um entendimento racional, intelectual, racional, de entender, de saber. Foi esse o argumento que ele deu para sustentar a fé. Não condições sensitivas, baseadas em emoções, mas em razão e entendimento. Agora, claro e óbvio que nós não somos só razão, nós também somos emoção. E sendo também seres emocionais, isso tem que estar junto. É a mesma coisa, às vezes, que eu expresso. Como é que alguém que diz que ama a Deus, que Deus está acima de tudo, chega diante de um louvor, de um momento de oração e senta, cruza os braços e é um mero espectador em que aquilo não lhe afeta em nada. Absolutamente. Está ali incólume, resistente a tudo, e que aquilo não afeta em nada. Tem alguma coisa errada. Essa mesma pessoa é transportada para um momento como esse, ou para um ano como esse nosso, de Copa do Mundo, e está lá diante daquela tela quadrada lá, vibrando lá, com o seu time. Vai, 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 vai. E uma vibração, um negócio, um envolvimento, um pertencimento àquilo ali, como aquilo ali dá a vida, para por tudo, ninguém me atrapalha, não fala nada, agora eu estou concentrado, estou fazendo isso aqui. Tem algumas releituras que precisam ser feitas em nossa vida, e são diálogos que a gente precisa fazer conosco mesmo, de pertencimento, envolvimento, de dedicação, de seriedade, de envolvimento. Isso é a mesma oração, salá, que Josué fez aqui, né? A quem servis, a quem servis. Pois muitas vezes a gente acha que a nossa idolatria não é, eu não sou idólatra. Será? Uma análise mais precisa, a gente vai chegar que nós somos. Não temos estátuas erguidas, altares dentro de casa, erguidos em conformidade com o que a gente vê em alguns lugares aí. Mas muitas vezes nós seguimos regras em que esses deuses estabeleceram para nós. Basta olhar em volta nos nossos ambientes de trabalho. A maior empolgação dos nossos colegas de trabalho é sextou. Ou seja, final de semana de hedonismo, de curtição, de envolvimento, de entrega à sexualidade, de bebida e por aí vai. Isso aí. Pronto. Isso é cumprir ou fazer o que dá cartilha. Mas, às vezes, nós também somos muito levados a questões também sentimentais, as emoções, como eu disse. E isso afeta muito o povo de Deus. Isso afeta muito o povo de Deus. Quando eu e você, nós somos guiados por sensações, emoções, e a gente não leva em conta que a nossa capacidade de
entender o mundo ao nosso redor e entender até a nós mesmos, foi afetada pelo pecado. E tendo sido afetada, eu, você, cada um de nós, em algum momento, em alguma circunstância, a gente vai interpretar o mundo à nossa volta e a nossa própria vida de forma errada, em função do pecado. E o que Deus quer é fazer nós conduzirmos o nosso caminho de volta. De volta. Não julgue dessa forma. Não entenda dessa forma. Não veja dessa forma. Não sinta-se dessa forma. Você pertence. Pertence ao povo de Deus. Pois não, Sidney? Gênesis, Adão, Enos, Sete. A nomeação, você quer dizer que é primeiro o relato genealógico, né? É, sim, sim. De Jesus. Entendi. Isso. E Filipenses tem isso, né? Pois não, Paulo fala sobre isso. Sim. Hum, isso. 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 A linha, pastor, editorial agora do livro de Crônicas é exatamente estabelecer modelos. E Davi é o modelo que ele levanta, elenca lá, como orientação para esse povo que está voltando, que perdeu referenciais. Por isso a intenção editorial dele de omitir Betseba, de omitir algumas coisas no livro de Crônicas.
Isso. Amém. É isso aí. É isso aí. Mateus, Marcos e Lucas. É. Isso. Muito bom. A leitura é exatamente essa. Muito bom. Pois não? Sim. Isso. É. Isso. É. É. Isso. O que, o que acontece com a mulher samaritana é isso. Isso. Sabe o que é que eu e você precisamos? Sabe o que nós precisamos? Não é simplesmente o que os Beatles cantaram, né? Love, 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 né? Que eles, I need is love. Todos precisam de amor, mas não é esse amor que ele colocou do Evangelho dos Beatles. Mas a melhor coisa do mundo, a melhor coisa do mundo é você saber que você é amado. Porque pessoas que são amadas e conhecem esse pertencimento a Deus, que se sentem amados por Ele, vivem de uma forma muito melhor, muito melhor. Aprendem a serem mais generosos, a não se importarem tanto com bobagem, a serem mais piedosos. As disciplinas espirituais estão frequentes em sua vida por necessidade de ligação a esse Deus. Tenham o coração ensinável, que é outro detalhe assim, muito bem colocado, né? É exatamente isso. Todos nós precisamos sentir que nós somos amados e viver sob a ressonância desse amor de Deus sobre a nossa vida. Entender que a nossa vida não é aqui, a gente não está aqui por acaso, por à toa. Nós pertencemos a um povo, nós pertencemos a uma aliança, nós fazemos parte da história, aliás, de um povo que foi separado por Deus para abençoar os demais. Nós estamos aqui, nessa cidade, para abençoar todas essas vidas aí, todas essas famílias, através da pregação do Evangelho, através daquilo que Deus fez. O que a gente tem que entender é que a gente está fazendo aqui, a gente está se preparando para ir aí fora falar aquilo que Deus fez em nós aqui. É enviados para falar aquilo que Deus fez por nós aqui. E falar isso porque se a fé não tem impacto sobre a minha vida, eu preciso urgentemente fazer reflexões urgentes sobre a minha vida. Não tem como viver esse evangelho sem impacto sobre todas as áreas da vida. Não tem como viver o evangelho real e não ter impacto sobre a minha família. Não tem como eu viver esse evangelho e não impactar a vida dos meus colegas de trabalho. Não tem como você ir na fila do supermercado e você viver isso aqui e estar lá e isso não transparecer com facilidade em função do evangelho. Não tem como eu e você sermos tocados por essa palavra e transpormos aí essas portas e chegar em qualquer canto lá com atos de generosidade, de amor que está tão em falta nesse mundo, com atos e circunstâncias de ética, de prudência, de sensatez, de fazer a coisa certa. Tudo isso. O conselho da nossa mãe é muito válido para mim e para você. Você não é todo mundo, você é povo de Deus. Você é povo de Deus. E isso tem que fazer diferença.
Chega aí, pessoal, bota na vaga de idoso sem ser idoso, você não. Nem que você ande, sei lá, fique lá atrás do estacionamento, mas você faz a coisa certa porque você foi tocado por essa palavra lá. Você é diferente. Você pertence ao povo de Deus. Você não é todo mundo. Você não é todo mundo. E o livro de Crônicas quer comunicar isso para essas pessoas. Vamos lá. No hebraico, de Be-Ramim, é o nome que se dava antigamente ao livro de Crônicas. Depois, na Septuaginta, como houve a tradução para o grego, o livro de Crônicas passou a chamar de Paraleipomeno. O nome é esse mesmo, que quer dizer assim, coisas omitidas. E é interessante esse termo, coisas omitidas, porque o que é que a gente pega? O que é que o autor fez da Septuaginta? Pegou Samuel e Reis, pegou Crônicas, leu. Olha, que história, mas ele não botou isso aqui no livro de Crônicas. Não colocou isso aqui. Coisas omitidas é o significado lá da Septuaginta. Na Vulgata, Jerônimo colocou como as crônicas de todas as coisas de Deus. E Martinho Lutero, depois de um tempo, pegou só o nome Crônicas, extraiu ali, e é o que nós temos em nossa Bíblia aí, o termo crônicas até hoje que usa aí. A história é interpretada teologicamente, não a narrativa do que aconteceu em Samuel e Reis. Então, a fidelidade de Deus à aliança, a centralidade da presença divina, a importância da adoração, o papel do templo, a legitimidade da linhagem davídica, as consequências espirituais da obediência e da apostasia, está tudo aí relatada. Por exemplo, você vai seguindo nas linhas do livro de Crônicas, você vai chegar até o capítulo 9, genealogia. No capítulo 10, aí você vai dizer, pronto, agora é só Davi. Interessante que, a partir do capítulo 9, ele lá começa com Saul. Ele reserva 3 versículos no capítulo 10 para Saul, que fala por que Saul morreu. Por que morreu? Porque não obedeceu a palavra de Deus, porque não buscou ao Senhor. Em vez de ouvir a Deus e a sua palavra, ele foi consultar um médium para ter orientação. E ele morreu. E morreu de uma forma horrível, tendo seu corpo pendurado na muralha. Horrível, de uma forma horrível. 3 versículos. Isso aqui não é maldade narrativa do escritor. É porque ele não quer se deter naquilo que não alimenta. Ele quer pegar os modelos. E aí ele começa a falar sobre Davi. Começa Davi, como conseguiu unir todo o povo ao redor dele, trazendo o povo para si, é exatamente falando sobre esse papel de pertencimento de todas as tribos, e ele faz menção de um povo, para que o povo entendesse que um dia vocês foram unidos, vocês se dividiram como povo, mas vocês já foram unidos, e traz na narrativa do início do capítulo 10, falando como Davi, como essa figura e modelo que atraiu o povo como Deus para estar junto de todas as tribos, como união, e vai seguindo, depois fala a menção, e o teor emocional e teológico da carta segue falando sobre a questão da arca, que Davi agora vai transportar a arca, e aí tem uma nota interessante para mim e para você, que o culto em si, a gente entende, o culto não pode ser apenas vivido de boa intenção. Existe a questão da forma do culto, que a gente nunca pode perder de vista. Nunca pode perder de vista a forma. Porque vocês já ouviram falar de Mica e sua mãe, que distorce o culto totalmente daquilo ali, uma loucura total. E às vezes as pessoas têm essa mania. Uma vez eu vi um pastor, uma irmã chegou para orar, pastor, na maior agonia assim, eu falo, ore por mim, ore por mim, ore por mim. Eu só fiquei vendo, né, aquilo ali. Aí o pastor disse, certo, vou orar por você. Mas me diga uma coisa, você já perdoou familiares que você... Eu olhei para ele assim, interessante como ele fez a pergunta. Ele caiu em si para a gente entender que assim, que não é só boa intenção, existe forma do culto que precisa ser observada. Como cheguei a essa conclusão? A arca é trazida de um lugar
é transportada, e Davi não se tendo a boa intenção de transportar a arca para um lugar adequado, mas aí vamos fazer um carro novo para colocar, para transportar a arca veio sendo transportada, daqui a pouco os bois tropeçam, a arca vai caindo, Uzá vai segurar, morre. Por quê? Porque a intenção era boa, as motivações eram boas, foi feito um carro novo, tudo valorizado, mas a lei não dizia que devia ser feito dessa forma o transporte. Então o culto também tem forma. E é importante que a gente não tire de nós essa forma de fazer. A gente é orientado pela palavra de antes de eu dar a minha oferta, eu me reconciliar, eu rever conceitos. Eu não posso desassociar do meu culto diário, de quando eu venho à casa de Deus, desassociar dessas necessidades da forma como eu faço as coisas. Não é só a intenção, não é só a vontade. A forma é relevante e foi decisiva e impactou fortemente. O que aconteceu? Um homem morreu. Morreu e com boa intenção de segurar a arca que estava caindo. Segurar a arca que estava caindo. Mas muitas vezes a gente vai morrendo na nossa fé, na casa de Deus. Por ir sendo levado como vida de religiosidade, mas não pensa sobre a forma como faz as coisas. Tem que entender como é que eu canto, porque eu oro, como eu oro, porque eu louvo a Deus, como eu louvo a Deus. Toda a minha forma de conduzir a minha fé tem que ser reflexiva, tem que ser pensada, tem que ser ponderada. E eu tenho que estar 100% nisso. Não tem como eu prestar o meu culto a Deus cheio de reticências, de pés atrás, de sentimentos no meu coração que dificultam o acesso ao meu Pai, como Ele é e quer. Tem que me livrar de toda essa carga. Pois não, Clovilda? É. Muito bem, Clovilda. Isso mesmo. Isso mesmo. E a gente vai seguindo. E tem muitas vezes, assim, isso é tão gestacional que gera em nós alguns sentimentos e dificuldades tão complicadas que a pessoa vai dando vazão, não perdoa. Vai levando a vida sem perdoar. A pessoa não sabe que está levando consigo um veneno. E esse veneno afeta a mim, que sofri os efeitos desse dano que talvez a pessoa nem saiba. Ou talvez até nem tenha sido uma coisa intencional, uma coisa paralela, sem entendimento, mas eu tenho que entender que a minha percepção do mundo e dos outros foi afetado pelo pecado. Às vezes não faço leituras corretas sobre a vida, mas também, às vezes eu sigo magoado e sabe como é que o sentimento estabelece cura de uma mente distorcida para a alma? Eu querendo que o outro seja punido. Porque se ele for punido, isso não existe. Você nunca vai se livrar desse sentimento esperando a punição do outro que lhe fez mal, ou que em algum momento, alguma coisa assim. Mas, em geral, é assim que o mundo conduz a vida aí, esperando a punição do outro. No apartheid, Desmond Tutu, um líder religioso, ele fez algo muito legal. Diferente de como foi tratado na Segunda Guerra Mundial, sobre essas questões, ele resolveu tratar de uma forma muito bíblica. Ele foi elegido como para presidir o tribunal no apartheid, lá na África, e ele trazia aqueles que prejudicaram as vidas, e se essas pessoas pedissem perdão, a sua pena seria atenuada. E elas faziam essas confissões diante daqueles que eles ofenderam. Muitos não queriam vir. Muitos não queriam vir.
Muitos vinham e a pessoa, quando via o vinho, se revoltava, que não aceitava o perdão. Muitas coisas eram geradas, gestacionadas, e são, às vezes a gente não pensa assim sobre a vida. Algumas doenças que a gente leva conosco são frutos dessa intolerância da gente, dessa incapacidade de liberar perdão, de viver. Até doenças respiratórias e outras mais, né, graves também, né, que dizem, né, que, como o câncer, que não é que todo câncer mas pode ser dessa origem emocional, porque é um veneno que a gente carrega consigo, querendo que o outro morra. Como assim? É você mesmo que vai ser afetado por isso. Por isso, como o Calvida falou, que é necessário que você perdoe para você se livrar de você mesmo. A gente tem que entrar em mais assunto lá, que tá, aquele rapaz não gosta de mim. Salmo 91. É. Você achava que aquilo ali tinha efeito, né? Até isso foi perdido, né? Pois é. Sim, isso. Tá. É isso mesmo. Tirou Deus da equação, o negócio desanda, né? Vamos falar logo com algumas características para eu terminar, ver se eu consigo terminar em 5 minutos aqui. Pronto. Características literárias do livro de Crônicas. O estilo sacerdotal e litúrgico que foi recuperado. O cronista demonstra atenção extraordinária. Ele dá ênfase ao templo, levitas, música, sacrifícios, as festas, as funções sacerdotais. Tudo isso se destaca e se diferencia dos livros de Samuel e de Números também. E a cultual, pureza cultual, é forma, como o culto é feito, forma. Isso está muito em evidência no livro de Crônicas e nos ensina muito a remodelarmos os nossos conceitos pessoais como a gente entra na casa de Deus. Eu aprendi, é bom que a gente entenda também, é bom falar em escola bíblica dominical e não em culto à noite, alguns comportamentos, agora não é só uma questão comportamental, discriminando ou recriminando o outro, o meu irmão. A gente entende e valoriza a palavra de Deus. E ela é poder para quem crê. A gente entende e valoriza, a gente precisa também aprender alguns comportamentos, forma que a gente está falando do culto. Quando se lê, quando se alguém abre a palavra para ler, eu estou chegando, eu não entro. Eu não entro. Eu não me movimento na hora da leitura. Eu não converso na hora da leitura. Por entendimento que mesmo que para aquilo ali, se não é interessante para a pessoa, eu acho que é sempre interessante para qualquer um de nós, e é interessante para qualquer um de nós. Não tem por que conversar com a pessoa que está do meu lado no momento da leitura, nem sequer entrar.
dentro do templo, no momento em que estiver lendo. Outras questões importantes que devem ser levadas em conta também. Tudo forma que a gente vai perdendo. Começou a orar. Eita, hora de sair. Como assim? A oração não é uma ação simplesmente religiosa em que você fecha os olhos e... Não, você está falando com seu Pai, com Deus. Então, há necessidade de toda a reverência possível, de todo envolvimento, de toda a dedicação àquilo ali. Nem é momento de sair estrategicamente da casa de Deus. Não. O ponto mais importante é eu falar com o meu Deus. E segundo também, não interrompa a oração de pessoas que estiverem orando nesse momento. Por favor, não faça isso. Não interrompa a oração dos irmãos. Não ache que aquilo ali é desnecessário. Aquilo ali é imprescindível para mim e para você. Não interrompa. Não interrompa as orações. Como é significativo e importante para cada um de nós. A gente tem que pensar muito, o livro de Crônicas trabalha muito essa questão da forma do culto. Como eu disse a vocês, de boa intenção, ele foi segurar a arca, morreu. Porque ele não era levita, ele não devia ter levado. Era para conduzir pelos levitas, não da forma como foi feito. Embora com tanta vontade, com tanto amor de fazer, mas além de se fazer, fazer da forma certa. Tem um versículo que a gente distorce muito. Depois eu vou fazer uma aplicação melhor para cada um de nós. A gente diz assim, buscar o Senhor em espírito e em verdade. Como é que as pessoas interpretam isso lá? Em geral, as pessoas interpretam esse versículo como um sentimento de assim, sinceridade. Mas não é só isso. Em espírito, adorar o Senhor em espírito é adorar dando liberdade ao Espírito Santo que está dentro de você e ter vazão. E em verdade não é sendo verdadeiro, é saber que você está adorando na forma como Jesus orienta, que Ele é a verdade. Então não é só uma questão de boa intenção, de sinceridade. É muito mais. A gente tem que se preocupar também com a forma. Eu posso estar sinceramente errado. Como Davi, conduzindo a arca. Ele estava sendo sincero e verdadeiro, mas estava errado. Então a forma deve ser resgatada. Deve ser resgatada. E nós, alunos de escola dominical, é que a gente se possibilita. Agora tem uma outra questão ali. Você chegar ali na porta e parar e ver seu irmão entrando. E vou dizer, ó para aí. Olha o comportamento. Vai e entra na leitura da Bíblia, tudo assim. O seu comportamento também não está certo. Recriminando o irmão que faz aquilo ali. Talvez ele não tenha o conhecimento que você teve, o privilégio que você teve de vir à escola bíblica dominical e aprender sobre a questão da forma do seu culto.
Talvez ele não tenha tido esse mesmo privilégio. Mas a gente tem que incentivar os nossos irmãos, porque, por bem, a nossa igreja, se nós tivéssemos a alegria de podermos ver mais pessoas como nós vemos nos domingos à noite, vindo à escola bíblica dominical, nós conseguiríamos moldar melhor pela palavra o coração dos irmãos, porque creia e saiba disso, que se o meu irmão não é frequente nos cultos, não tem uma vida de oração dedicada, de leitura da palavra, não pense que aquilo ali afeta só a ele, afeta a todos nós como igreja. Porque em algum momento, essa negligência nas disciplinas espirituais vai afetar o corpo. Vai afetar o corpo. Vai afetar todos nós. Isso. Sofreu. Ele fez por as razões dele lá, que a gente sabe, uma questão de ostentação e outras coisas mais, mas o povo sofreu muito bem, né? Aí outra questão. O estilo sacerdotal. O cronista demonstra atenção extraordinária, como eu falei, ao templo, às demais coisas, a ênfase no discurso dele, as orações. Você vê que no livro de Samuel, Davi é apresentado por inteiro. O Davi que derrotou Golias é o mesmo Davi que cometeu o adultério com Betseba. Aqui, Davi é apresentado só como um modelo. Você não vê as citações sobre o que aconteceu com Betseba, você não vê o que aconteceu com Davi quando ele fugiu por causa da conspiração do seu filho Absalão. Não, aqui é demonstrado um rei como um modelo, porque a intenção não é uma omissão assim, camuflada e mal intencionada do escritor, não. É uma intenção editorial. Ele tinha uma intenção. Lembre-se que o povo está no processo de reconstrução da sua dignidade, da sua vida. Então, precisava de um modelo, de uma referência. Então, ele vai lá e coloca Davi como esse modelo para os irmãos, para todos de Israel, como modelo para seguir de adoração, de dedicação a Deus, de busca, porque essa é a palavra-chave do livro de Crônicas. Buscar. Darash, em hebraico. Buscar. Essa é a palavra-chave, embora não esteja na revista da gente aí, não está, ele faz menção de outra, mas para mim é essa. A essência é buscar a Deus. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença na minha e na sua vida se eu e você decidimos buscar a Deus. Decida buscar a Deus para você ver o que é que vai acontecer na sua vida. Algumas dificuldades virão, mas vão lhe fortalecer de fé, de entendimento. Vai tornar você uma outra pessoa. E com essa palavra eu encerro aqui, porque não dá mais, tem muita coisa para a gente ver ainda, mas a gente tem que acabar por aqui como modelo. Ele vai andando na linhagem de outros reis, Josafá, Ezequias, sempre o quê? Na linha editorial também, ele omite os reis do norte, ele não cita só os reis do sul, e cita só aqueles que foram bons exemplos também como referência. Agora, isso eu tenho que falar para vocês, que é o que o pastor Hélio falou lá, sobre uma situação muito, muito legal. Manassés. Manassés é o filho de Ezequias, que nasceu naqueles 15 anos, que Deus deu a mais de sobrevida a Ezequias lá. E Manassés é tido como o pior rei de Israel. O pior de todos. Mas aqui há uma nota de misericórdia no livro de Crônicas, que não tem lá no livro de Reis. Manassés se arrepende e busca o Senhor. E o que é que você acha? Que mesmo tendo sido uma trajetória terrível, e algumas coisas que ele fez, eu não gosto nem de falar aqui para vocês, do que Manassés fez. Horrível a trajetória dele. Mas num momento crucial da vida, no livro de Crônicas, registrado lá no final do primeiro Crônicas, há uma nota lá. Manassés busca a Deus. E o que é que você acha que Deus vai fazer com esse camarada que passou a vida toda adorando outros deuses, levando o povo a adorar outros deuses, sacrificou crianças, fez um monte de besteira. O que é que Deus vai fazer? Deus perdoou.
Isso é que diferencia o nosso Deus. Coração quebrantado e arrependido de fato, a forma como faz, Deus restituiu e Deus perdoou Manassés. E Deus perdoou Manassés. Isso é que é incrível. E aqui no livro de Crônicas a gente vê isso que não está relatado lá no livro de Reis. O coração do nosso Deus, como Ele é. Como Ele é amoroso. Como Ele realmente se inclina para aquele que o busca. E se arrepende. E a nossa vida é isso. A gente entender que a gente tem que ser moldado pelo que a palavra diz. Não se deixe ser conduzido pelo coração, pelas emoções, por circunstâncias. Guie-se pela palavra de Deus. Amém? Nós vamos orar. Eu acho que eu fiquei só no primeiro Crônicas. A gente precisa acabar. Senão chega de 3 horas da tarde, 4, a gente sai daqui, né? Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por podermos aprender um pouco mais da Tua palavra, sobre as notas de redação, linhas editoriais, ó Pai. Mas nos ajuda a não compreendermos apenas aquilo que está descrito nas letras, como características ou críticas textuais, ó Pai. Queremos ir mais fundo na Tua palavra. E queremos, ó Pai, que essa percepção de intenção notada através do escritor do livro de Crônicas, ó Pai, seja encontrada em nosso coração, Pai. O darash, o buscar a Ti, seja uma nota perceptível em nossas vidas a cada momento, ó Pai. Queremos ser identificados como pessoas que buscam o Senhor. Porque sabemos, Senhor, que se nós te buscarmos, nós o te encontraremos, ó Pai. E é isso que nós queremos fazer, ó Pai. Nortear a nossa vida por essa busca a Ti. Queremos Te conhecer. Não queremos apenas, ó Pai, Te conhecer por conhecer, mas queremos ser amigos de Deus, ó Pai. Muito obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos que aqui vieram pela essa manhã, ó Pai. Leva-nos em paz para os nossos lares. Nos ajuda a estarmos logo mais de volta à Tua casa, fazendo aquilo que nós amamos fazer, ó Pai. Buscar a Tua face, buscar o Teu nome, ouvir a Tua voz, ó Pai. E nos ajuda a sermos moldados pela Tua palavra, não pelos nossos corações, não por qualquer outra coisa, mas sermos direcionados por aquilo que está na Tua palavra, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai, por termos ela como a nossa regra de fé e prática, ó Pai. Muito obrigado por tudo, assim nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, irmãos. Em nome